qual é melhor investir? Os fundos imobiliários aqui no Brasil ou os REITs americanos, que é mais ou menos um fundo imobiliário lá dos Estados Unidos? Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro, neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, se inscreve no canal e ativa os sininhos para receber notificações de vídeos novos sempre que a gente postar alguma coisa por aqui. E para começar, todo mundo precisa saber primeiro que os fundos imobiliários aqui no Brasil e os REITs americanos são tipos de investimento que investem majoritariamente em imóveis de todos os tipos e tem como premissa distribuir grande parte dos seus rendimentos. No caso dos FIs, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro que eles têm e dos REITs 90% do lucro. Mesmo que eles possuem certas similaridades, são dois investimentos bem diferentes. Os fundos imobiliários, como o próprio nome sugere, é um fundo de investimento que basicamente vai investir no setor imobiliário. Então eles compram participações em imóveis e recebem os aluguéis desses mesmos imóveis. Já os REITs lá dos Estados Unidos, eles são caracterizados como empresas. Então eles não vão lá somente compram a participação do imóvel para receber esses aluguéis. Eles vão mais a fundo e vão atuar diretamente na operação desses imóveis. Tanto que se você for pesquisar por REITs lá nos Estados Unidos, eles vão ser caracterizados como stocks, que são como uma ação da Apple, da Amazon, que tem lá fora. E assim, o que eu vejo que seria mais próximo no Brasil com REITs, poderia ser uma empresa que a gente tem inclusive listada na Bolsa de Valores, que é a Multiplan. O principal negócio da Multiplan acaba sendo justamente shoppings, que eles possuem e estão de forma muito mais ativa, controlando e também gerindo esses shoppings. Então, por exemplo, se eles querem construir outros imóveis, eles podem pegar dívidas justamente para poder ter o dinheiro e o capital necessário para isso. E vocês percebem que justamente a Multiplan é uma ação de uma empresa. No caso dos dividendos, por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir os seus dividendos e normalmente é feito isso semestralmente. Mas grande parte dos fundos imobiliários vão distribuir todos os meses. Já os REITs são poucos que vão distribuir todos os meses, mas é óbvio que esse valor pago a cada 3 meses compensa esse valor que é pago mensalmente, já que eles também são obrigados a distribuir 90% do seu lucro. Uma diferença importante entre os REITs e os fundos imobiliários é que no caso dos fundos imobiliários, eles não podem se alavancar. Então assim, eles não podem simplesmente chegar no banco e pedir dinheiro emprestado, para por exemplo, comprar um imóvel e adicionar no seu portfólio. Eles não podem emitir um debênture, por exemplo, também para fazer a mesma função. É claro que existem alguns FIs que possuem sim dívidas, porque, por exemplo, pode acontecer a seguinte situação: o fundo imobiliário foi lá e comprou um imóvel que já tinha uma dívida. E aí ele vai lá e obviamente vai arcar com essa dívida. Ou também, ele foi lá e comprou um imóvel parcelado, e isso acaba também gerando dívida. Mas não é a mesma de ir para o mercado e pegar um empréstimo para poder se alavancar. Para um fundo imobiliário poder comprar mais um imóvel, eles têm que emitir mais cotas. E aí você que tem a cota desse fundo imobiliário, ele vai fazer uma subscrição, e se você não participar dessa subscrição, você é diluído, ou seja, você vai ter uma porcentagem menor daquele mesmo fundo. Então se antes eu tinha 1% de um fundo que realiza uma subscrição, depois dessa subscrição, provavelmente eu vou ter 0,5% desse fundo. No caso dos REITs, é comum eles pegarem uma dívida, por exemplo, uma taxa X, e comprarem um imóvel justamente com esse empréstimo. E com o aluguel desse imóvel, eles conseguem pagar essa dívida e ainda assim ter um certo lucro de acordo com os juros que eles estão pagando sobre a dívida que eles contraíram. E isso faz com que esse REIT consiga crescer de forma gradual. E esse é o processo justamente de alavancagem, quando o REITs consegue contrair dívidas e através disso aumentar o seu patrimônio. O que faz com que esse tipo de investimento tenha um potencial de crescimento muito maior. Outra diferença é a gama de ativos que cada um desses investimentos vai ter. Os fundos imobiliários, eles são investimentos relativamente novos aqui no Brasil. E nós temos basicamente 3 principais setores: lajes corporativas, galpões logísticos e shoppings. Esse principalmente para fundos de tijolo. Porque ainda também temos fundos de papel que vão contrair dívida do setor imobiliário. Também temos outros fundos de tijolo menos populares, que vão ter, por exemplo, agências bancárias. Nós temos fundo de renda urbana, por exemplo, também, que vai lá e aluga um imóvel para o mercado, para uma escola. Tem também fundo de hospital, então hoje a gente está se desenvolvendo, digamos assim, nesse mercado. Já os REITs, por vir do mercado americano muito mais maduro, com muito mais experiência no que se refere a investimentos, nós temos uma gama muito maior de ativos. Por exemplo, tem o REIT de data center, que é um prédio gigante que foca no armazenamento de servidores de várias empresas. Tem os REITs residenciais, ou seja, um fundo que acaba investindo e comprando casas para as pessoas morarem e ganhar com seus aluguéis. Tem o REITs de storage, que são aqueles galpões que é bem comum os americanos têm, né? Eles acabam consumindo tanto que precisa de um galpão fora da sua residência só para guardar as coisas que eles têm, e também tem REITs disso. Ou seja, são muitas opções, realmente a gente consegue se aprofundar muito nesse mercado, já que a gente tem
diversas opções aí disponíveis. Agora, comparando a rentabilidade desses investimentos. Pegando, por exemplo, o Rate Prologues, que é um rate de galpão logístico, e vamos comparar ele com o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores brasileiras, que é o HGLG11. Então vamos às informações. O patrimônio total do HGLG11 é de 5,34 bilhões de reais. Enquanto isso, o Prologues tem um patrimônio de 57,92 bilhões de dólares. Aí no caso, pra gente ter uma ideia, para real, a gente vai multiplicar por 5 e pouco, que é o preço atual do dólar, e isso vai dar mais de 250 bilhões de reais em patrimônio que tem esse rate. Então vai ser normal quando você comprar um rate com fundo imobiliário, o valor patrimonial que esse rate vai ter vai ser sempre muito maior do que os nossos fundos imobiliários aqui no Brasil, já que tem rates que tem mais de 15 mil imóveis, pessoal, é um mercado muito mais maduro que já está muito mais tempo aí se desenvolvendo. Agora, com relação a dividendos, é comum que o dividendo yield dos rates você acaba percebendo que são menores que o dos fundos imobiliários. Então, por exemplo, se a gente pega o próprio Prologues, a gente pode ver que ele tem um dividendo yield de 2,95%. E agora, pegando do HGLG11, tá com um dividendo yield de mais de 8%. O dividendo yield dos rates é menor. Porém, a gente tem que pensar que esse tipo de investimento, como a gente falou no início, foca no seu próprio crescimento. Eles acabam pegando mais dívidas para comprar mais imóveis e isso acaba diminuindo o lucro que eles vão ter mês após mês. Mas agora, comparando um pouco, se realmente esse dividendo yield menor é um problema. Se a gente pega, por exemplo, a inflação dos Estados Unidos, nos últimos anos ela foi bem menor do que a do Brasil. Então, por mais que o fundo imobiliário te pagou um dividendo maior, a inflação que a gente tem aqui no Brasil sobre a nossa moeda vai fazer com que ela perca o seu valor. Ou seja, o dividendo yield menor que vai ter o Prologues vai ser baseado no dólar. Então, a desvalorização que o dólar tem frente ao real é muito menor. Então, essa diferença a gente também tem que colocar na ponta do lápis para entender qual vai ser o melhor investimento. Agora, no caso dos impostos, para você que é brasileiro, caso faça uma venda com lucro de um fundo imobiliário, então, por exemplo, você foi lá, comprou um fundo imobiliário a R$100 e vendeu ele por R$110, você vai pagar 20% de imposto sobre o seu lucro. Então, se você ganhar R$10 nessa transação, 20% disso seria R$2, então esses R$2 são impostos. O seu dinheiro que você vai colocar no bolso seria somente R$8. No caso dos rates, o imposto sobre o lucro é de 15%. Mas o imposto também vai ser cobrado com base na valorização em reais, ou seja, você foi lá, comprou um rate a $100 e no começo do ano você vendeu ele também a $100. Porém, quando você comprou o rate da primeira vez, o dólar estava a R$5, digamos assim. E agora o dólar está a R$10, digamos assim. Então, essa valorização, essa diferença de valorização que teve, vai ser cobrado em impostos para você também. Uma das principais vantagens que vão ter os fundos imobiliários é que a gente não paga imposto ainda sobre os nossos dividendos. Então, você foi lá, comprou fundos imobiliários, recebeu o dividendo, esse dinheirinho do dividendo que você recebeu, você não precisa pagar imposto sobre ele. Já no caso dos rates, o dividendo é tributado em 30%. Para ficar mais fácil de exemplificar qual seria o melhor investimento, vamos pegar os últimos 10 anos. E esse cálculo vai levar em conta que o dividendo foi reinvestido. Então, por exemplo, há 10 anos atrás eu fui lá, peguei R$1.000 e comprei em HGLG11, lá em 2014, ou seja, então hoje eu teria uma valorização de R$3.273 em HGLG11. Ou seja, esses meus R$1.000 valorizaram 220%. Já se eu fizesse a mesma coisa, mas comprando o Prologues, que é o rate americano de galpão logístico, se eu tivesse investido R$1.000 há 10 anos atrás, hoje eu teria R$3.991. Ou seja, uma valorização por volta de 290%. Porém, pessoal, a gente tem que levar em consideração que essa foi uma valorização em dólar. E aí a gente pensa, tá, legal, o rates valorizou um pouco mais do que os fundos imobiliários, mas aí que tá o segredo. Como a valorização é em dólar, ela ficaria da seguinte forma. Há 10 anos atrás, o dólar custava R$2,24. Então, com R$1.000, eu conseguiria comprar $438,59. E aí, comprando o Prologues 10 anos atrás com esse valor, hoje eu teria aproximadamente $1.750 em Prologues. Porém, hoje o dólar não é mais R$2,26. No dia que eu tô gravando esse vídeo, o dólar já tá a R$5,51. Então, esses $1.750 que a gente tem em Prologues, seria R$9.639. Ou seja, no HGLG11, R$1.000 viraram R$3.263. No Prologues, R$1.000 viraram R$9.639. Ou seja, uma valorização aí muito maior, né, pessoal? E aí, claro que a gente pode pensar o seguinte, tá, ok, mas essa comparação é meio injusta porque 10 anos atrás o dólar era R$2,24, hoje é 5, com a chance de continuar aumentando. E isso basta a gente olhar o histórico, pessoal. Quando o Plano Real foi lançado, o real valia $1, então era equiparado o valor dos dois. Com o passar do tempo ali por 2008, $1 já valia R$2, 2016 foi de 2 para 3, 2018 de 3 para 4 e não parou mais de subir. E aí faz a seguinte reflexão, qual é a economia que vai ter uma inflação menor nos próximos 10 anos? Então pode ter certeza, quando a gente olhar daqui a 10 anos, certamente o dólar vai estar muito mais valorizado
e o investimento que você fez hoje em dólar também vai estar. Pessoal, nesse vídeo eu fiz uma comparação de um fundo imobiliário bem conhecido aqui no Brasil com um rate também bastante conhecido lá dos Estados Unidos. Mas você pode pegar outro fundo imobiliário de outro setor e comparar com o rate também de outro setor. E normalmente os rates vão ter sim uma valorização maior do que os fundos imobiliários. Justamente porque o modelo que eles são criados, né, a forma que um rate se comporta, ele tende a valorizar mais do que um fundo imobiliário. Já que ele pode pegar dívidas, contrair dívidas para comprar mais imóveis, para expandir os seus negócios, e isso faz com que o patrimônio, que a sua valorização aumente de forma natural e orgânica, sem necessitar diluir dos seus acionistas a quantidade de porcentagem que ele tem daquele fundo, daquele investimento. Então quer dizer que os fundos imobiliários, por ter uma rentabilidade menor, é um investimento ruim? Na verdade, pessoal, acho que está bem longe disso. São investimentos sim diferentes, cada um com sua rentabilidade, mas os fundos imobiliários têm seus papéis e isso é a importância no cenário nacional. Primeiro que os seus dividendos não são tributados, então eu consigo trabalhar reinvestindo esses dividendos para comprar mais fundos imobiliários e deixar que a magia dos juros compostos faça efeito. Além disso, o fundo imobiliário está numa economia que você conhece, que você entende, então quando você compra um fundo imobiliário de um shopping, você consegue ir lá e ver o shopping no qual você é sócio, né, pessoal? Vocês têm até aquela brincadeira, o pessoal passa na frente de uma empresa, de um posto ali e fala, ó, sou sócio dessa empresa, mesmo o cara tendo uma cota da empresa. Então isso é bem comum, então acaba dando maior segurança você entender qual que são os negócios desse fundo e como você consegue trabalhar com eles. Certo, pessoal? Se você chegou até o final desse vídeo, deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre os rates, sobre os fundos imobiliários. Vamos discutir um pouco, vamos conversar um pouco para ver. Dessa forma, certamente você pode ajudar outras pessoas que estão com as mesmas dúvidas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.